tudo bem? Aqui é a professora Fran, professora de linguagem, e nós vamos estudar sobre como que esse conhecimento sobre a Semana da Arte Moderna no Brasil é utilizado nos vestibulares. Primeiro, eu gostaria de lembrar que existe uma diferença de modelo de prova e de conteúdo de vestibular para o Enem. O Enem, na parte da linguagem, ele é um pouco mais contextualizado, em que pede mais a interpretação da questão do que um conhecimento anterior. Então vamos lá, se você for só fazer o Enem, é importante que você conheça tudo, isso vai te ajudar nas questões mais difíceis, porém, com leitura e interpretação bem focado, você consegue responder. Agora, se você resolver fazer vestibulares como o UNIC, o NEMAT, o UNIVAG e outras faculdades, elas já pedem conhecimento específico e você precisa saber direitinho o que foi, quem esteve envolvido e como se desenvolveu esse período aqui no Brasil. Vamos conhecer um pouco mais? Primeira questão sobre Semana da Arte Moderna. Congela essa tela aí. Perceba que de cara ele tem ali um textinho, um poema, um texto base, quando veja sempre quem escreveu. Então, Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, que faz parte principalmente da primeira geração modernista e contribui, tá, com a Semana da Arte Moderna. Eu tenho um textinho de Manuel Bandeira, não vamos ler o texto, primeiro focado na questão. Volta na questão, congela ela aí para você. Olha o que ela está pedindo. Assinale o item que evidencia a contribuição de Manuel Bandeira para a Semana da Arte Moderna. Então, dentre essas opções, é para você encontrar qual dessas tem a ver com Manuel Bandeira e a Semana da Arte Moderna. Segura a questão aí, 1 minuto para você ler e interpretar. Nós temos, a letra A diz que ele escreveu Pauliceia Desvairada entre 1920 e 1921, que só veio a público na Semana da Arte Moderna. Seria essa a grande contribuição de Manuel Bandeira? Letra B. O poema Os Sapos, de autoria de Manuel Bandeira, ridiculariza por meio de um texto poético o parnasianismo. E na Semana da Arte Moderna foi declamado por Ronald de Carvalho. Segura aí. C. Proferiu a conferência A Emoção Estética da Arte Moderna como evento de abertura da Semana da Arte Moderna. Não, você viu na aula anterior, se você tiver com dúvida, volta lá e assiste, que o poema dito na abertura foi Os Sapos. Então, já pode desmarcar aí a letra C. Agora, D. Escreveu e leu trechos da obra A Escrava que Não Era Isaura. Não, ele não participou ativamente lendo nada, não. E E. Como músico e folclorista, parei. Manuel Bandeira não tem sua principal participação como músico nem como folclorista. Então, caso você tenha ficado em dúvida, vamos ver o gabarito? Mas eu acho que tá bem na cara, né? Mudez, congela aí. É evidente que é sobre o poema Os Sapos e como que isso foi importante, foi fundamental para a abertura da Semana da Arte Moderna. O que poderia confundir alguns alunos? Detalhe, alguns poderiam sentir-se confuso, porque ali tem informação que não foi Manuel Bandeira que falou. Mas isso eu disse no vídeo anterior, que ele cede o poema, mas não é ele quem fala esse poema. Isso até causa uma certa confusão de pessoas dizendo que ele participou da Semana da Arte Moderna de forma concreta, física, e ele participou cedendo o poema e não falando o poema também. Vamos adiante? Nossa segunda questão, certo? E agora a segunda questão, segura ela aí, é uma questão da Universidade Federal, tá? E eu tenho uma questão que eu vou dizer para você, sequinha. Como assim uma questão seca? Uma questão sem contextualização, sem textões, e agora eu preciso que você tenha conhecimento sobre o que foi o movimento, senão não tem como responder. Vamos ler juntos? Assinale a alternativa correta sobre a Semana da Arte Moderna. Então, já grifa aí
Semana da Arte Moderna e é uma alternativa correta, tá? A Semana de Arte Moderna, liderada por intelectuais e políticos paulistas, foi o evento que coroou o modernismo brasileiro com a publicação de Macunaíma de Mário de Andrade. Não. Se você olhar a aula anterior, não tem sobre essa publicação de forma grandiosa, então segura aí, tá? O modernismo foi um movimento isolado, ocorrido na cidade. Parei aqui só uma questão importantíssima. Toda vez que você tiver uma opção em que ela exclui e ela é muito direta, como se ela fosse, inclusive, exagerada, ela generaliza, ela diz tudo, ela diz nunca. Então, essas questões, elas têm de estar erradas, porque a linguagem, ela é de possibilidade de interpretação. Então, se eu falar nunca, ou não, ou exclui, é muito dramático para ser empregado como única opção correta em uma questão. Vamos voltar? Então, voltando aqui para a tela. A briga entre Graça Aranha e Anita Malfatti serviu de inspiração? Nossa, estranho isso. D. A prática dos manifestos, muito comum nas vanguardas europeias, foi repetida pelos modernistas como forma de veicular seus ideais estéticos e sociais. Segura aí. E. As vanguardas europeias, por seu caráter destruidor e localista, são copiadas e seguidas pelos artistas brasileiros como Monteiro, Lobato, Murilo Mendes, Paris. Agora, uma informação importantíssima para você entender melhor essa questão. Monteiro Lobato, ele era um intelectual genial, incrível, só que ele era tradicional. Ele foi contra todo o movimento da arte moderna, brigou com a Anita Malfatti, tá? Ele tem registros que ele levou tomates podres para jogar nos artistas. Então, se você vê o nome de Monteiro Lobato e junto a aprovação à Semana da Arte Moderna, com certeza é uma opção errada, tá? Porque Monteiro Lobato, ele não aceitou a Semana da Arte Moderna. A gente lê um pouco sobre ele e fala, nossa, que cara genial, à frente do seu tempo, incrível. Sim, incrível, sim, genial, mas ele foi contra todo o movimento da arte moderna. Então, não coloque ele como a favor do clubinho desses grandes artistas também. Vamos ao gabarito? Então, aqui está para vocês qual que é a opção correta. E como você pode ver, é a letra D. Por que é a letra D? Ela não é aquela que eu falei, que pode acontecer de generalizar, de ser muito direta, de excluir as outras, né? Então, ela é bem coerente, isso é uma opção coerente. Essa questão da continuidade da prática dos manifestos acontece, certo? Tanto que há convidados, como o Marinetti, que escreve o Manifesto dos Futuristas, ele está presente ali na Semana da Arte Moderna. Então, esse costume, essa prática da escrita de manifestos, ela tem continuidade. Enquanto se você olhar e estudar sobre o assunto, você verá que as outras opções não têm como ser possíveis, principalmente ali. Macunaíma já faz parte da geração de 22, que nós vamos estudar na próxima aula. Você acaba de encerrar esse módulo de estudo da Semana da Arte Moderna. É curto, é dinâmico, pouquinho, mas ele é importantíssimo para você entender o nosso assunto da próxima aula. Dá uma olhadinha aí. Na próxima aula, nós vamos conversar sobre a primeira geração modernista. Você vai ver, mas o que aconteceu com essa galera que esteve à frente do movimento modernista? O que foi, então? Qual foi o futuro de Mário de Andrade, de Oswaldo de Andrade e Manuel Bandeira? O que acontece com ele? Agora ele participa ativamente ou não? Calma aí, na próxima aula você vai aprender em detalhes sobre esses importantes personagens que marcaram a nossa literatura. Você sabe onde me encontrar nas redes sociais e nós seguimos juntos até a próxima aula.